Hoje a gente vai trabalhar o quinto mandamento. Vocês lembram qual é o quinto mandamento? Irmã Domingues, já lembra o quinto mandamento? Sabe não, irmã Domingues? Por quê, irmã Domingues? E o Jadson? Jadson sabe. Qual é o nome dela? Não, a Luísa sabe. Luzia. Bora, Berna. Não, a Berna, a Norbe. E aí, Norbe? Quinto mandamento qual é? Vou te dar uma dica. Tu fostes agora para a casa do teu? Qual é o quinto mandamento? Exatamente, honra para. Então vamos lá. O quinto mandamento, Êxodo capítulo de número 20. Êxodo 20, verso de número 12. Êxodo 20, verso de número 12. Vamos ler todos juntos? Honra pai e mãe, para que se prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Oremos mais uma vez. Precioso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esta manhã, pela graça de nós podermos estar reunidos em torno da Tua Palavra para aprender um pouco mais. Que esse mandamento, Senhor, que permanece sobre nós, Senhor amado, e que rege toda a sociedade, possa, Senhor, verdadeiramente levar nossos corações ao entendimento de quão precioso é esse mandamento, o primeiro mandamento com promessa. Que o Senhor Deus dê misericórdia de nós e nos faça entender a preciosidade do teu mandamento sobre nós. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Algumas perguntas a respeito sobre o que exige o mandamento, ou seja, o que se exige desse mandamento, o quinto mandamento. A resposta do catecismo é a pergunta de número 104, que ele nos diz: o que Deus exige no quinto mandamento? O catecismo de Heidelberg, ele vai responder da seguinte forma: devo prestar toda a honra, amor e fidelidade a meu pai e a minha mãe, e a todos os meus superiores. Devo submeter-me à sua boa instrução e disciplina com a devida obediência. E também ter paciência com seus defeitos, porque Deus quer nos governar pelas mãos deles. A primeira coisa que a gente tem que dizer é que a gente passou para a primeira tábua da lei. A primeira tábua da lei são os 4 mandamentos que dizem especificamente a respeito do nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento vertical. É a primeira etapa que a gente tem diante das leis do Senhor. A primeira coisa que a gente vai entender quando a gente se relaciona com Deus é que Ele é um Deus único, Ele é um Deus ciumento, Ele não aceita ser, vamos colocar assim dizer, trocado por outro, nem colocado uma outra pessoa ao seu lado. Não, Ele é único, Ele não é na sua vida. E não importa o que a gente diga ou o que a gente faça, Deus olha para nós, e se olha no nosso coração e que a gente está dividido no nosso coração, Ele já não aceita mais. Não importa se a gente diga com nossas palavras e se esforce e tagarele e grite, Deus olha para nós e diz: se tu tem 2 deuses no teu coração e um deles não sou eu, porque eu não divido a minha glória com ninguém. Ou tu te arrepende e volta inteiramente para mim, ou tu fica para lá e eu para cá. É simples assim. Por que Deus faz isso? Porque Ele é o nosso dono. Segundo, porque Ele nos comprou. Ele nos comprou para ser o quê? Para ser dele. Se não for para ser dele, pode ficar. Então você não foi comprado. Mas aquilo que lhe pertence é seu. Você faz o que é seu, com aquilo que é seu, o que você quiser, não é assim? Da mesma maneira Deus. Ele nos comprou para si. Ele não comprou para mais ninguém, Ele comprou para si mesmo.
E então o primeiro mandamento é: não terás outros deuses. O segundo mandamento: não faz imagem de escultura, ou seja, não te inclina em nenhuma outra nível de adoração, ou seja, presta um culto aceitável a Deus da forma como eu quero. O terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ou seja, não usa do meu nome para fazer determinado tipo de coisas que eu não aprovo, que eu não gosto, que eu não compactuo. Usa o meu nome da maneira correta que deve ser feita. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus. E aqui é interessante para a gente ter ideia de que o nome do Senhor está sobre nós. Então o nosso comportamento fala muito a respeito do Deus que nós servimos. Se meu comportamento é estranho, não é condizente com as Escrituras, eu estou blasfemando o nome do Senhor porque o nome do Senhor está sobre mim e eu estou fazendo uma coisa que o Senhor nunca faria e nem nunca mandou eu fazer. Essa é uma das razões pelas quais Israel foi muito repreendido. Deus disse exatamente isso: vocês não farão outras imagens de escultura, nem adorarão outros deuses. E aí quando Israel ele entra na terra prometida, a Bíblia é clara que eles se associam com os povos cananitas daquele lugar, que tinham práticas idólatras, que tinham práticas de cultuar deuses, que os deuses deles exigiam sacrifício humano. Então alguns do povo de Israel, e muitos andaram assim, pegavam e associavam-se com esses povos e adoravam os seus deuses, e os deuses exigiam um determinado tipo de sacrifício, e um dos sacrifícios de um dos deuses era o deus Moloque, de onde vem a palavra Moleque. E esse deus exigia de si: me dá o teu filho em sacrifício. E o sacrifício dele era terrível, porque a criança era um deus feito de metal, basicamente isso, e ele tinha um braço assim. Teve rei de Israel que fez isso com seus filhos. Da linhagem de Davi fizeram isso com seus filhos. E não foram poucos, foram muitos. A pergunta é: por que um pai ou uma mãe faz isso com um filho? Me diz aí, Nevinha. Me diz aí, Rose. Vou colocar a Angelina na boca do deus Moloque. O que será que ela quer com isso? O que levaria a Shirley a fazer isso? Hein? Nem o choro do Lohan. Se bem que pensa, né? Digo, oxe, tudo. O inferno deve ser mais ou menos parecido com esse negócio, desse tormento, assim, mais ou menos. Mas o que leva uma pessoa a fazer isso? A sacrificar o seu próprio filho? Hein? Mas por que ele faria isso? Em troca de quê? Um pai ou uma mãe, ele consegue sacrificar um filho, perder todo o seu amor e entregar a ele. Poder, dinheiro, riqueza, prosperidade, tudo isso. E aqui é o interessante: Deus pediu só uma vez isso para um pai. Todo mundo sabe. Quem foi? Sabrina sabe. Vai, Sabrina. Quem Deus pediu um filho? Tu sabe. Esse aí tu sabe, Sabrina. Não sabe? Não. Ajuda ela aí, universitária. Que isso, irmã. Vai embora. Pode ir embora. Senhora também está aqui atrás, eu vou chegar. Quem Deus pediu um filho em sacrifício? Tá, mas quem foi o pai? Abraão. Abraão pediu. Olha, isso daí tu sabia, Sabrina. Não vem com essa não. Deus pediu a Abraão, não foi, Isaac para Abraão. O seu único filho, me dá Isaac em sacrifício. Não foi isso? Pediu. A pergunta que a gente faz é: verdadeiramente Deus pediu e Abraão obedeceu e foi sacrificar, e a Bíblia diz que ele o matou no seu coração.
Porque ele levantou o cutelo, ou a espada, ou seja lá, uma faca, para matar a criança. Com muita dor no seu coração, ele se levantou e ia desferir um único golpe e ia matar. O autor de Hebreus, quando ele vai relatar esse texto, ele diz que Abraão matou o seu filho no seu coração. Quando ele estava levantando a faca, ou o cutelo, seja lá o que for, para matar o seu filho, ele já havia matado no seu coração. Quando ele fez isso e o anjo disse, não faz mal ao menino, a Bíblia declara que ele já tinha consumado o seu ato no seu coração. O que nos mostra que realmente todas as nossas intenções começam onde? No coração. Quando a gente adultera primeiro no coração. Quando a gente rouba primeiro no coração. Quando a gente mente primeiro no coração. Tudo começa no coração. Tantas as coisas boas quanto as coisas más. O que acontece no meu coração vai se reverter mais cedo ou mais tarde aos olhos de todo mundo, ou pelo menos aos meus olhos. Então começa no coração. E aqui é interessante, porque a Bíblia diz que qual era o motivo pelo qual Abraão fez o que fez. Ele fez em obediência, mas ele acreditava numa coisa. Ele não fez por poder, ele não fez por dinheiro, ele não fez por nenhuma dessas coisas. O que ele acreditava para que ele pudesse sacrificar Isaac? A Bíblia vai dizer que ele acreditava que Deus era capaz de ressuscitar Isaac dentre os mortos, mesmo depois de não somente de matar Isaac, de o fogo comer Isaac completamente, e Isaac se tornar apenas as cinzas. Ele disse que das cinzas Deus seria capaz de ressuscitar, porque a promessa dele era que ele teria uma descendência a partir de Isaac. Então o desejo do coração de Abraão era exatamente que Deus cumprisse sua palavra, e ele estava confiando somente na palavra de Deus. Deus disse que era Isaac que era o meu filho, e que era dele que vai vir minha geração inteira. Então ele não pode voltar atrás. Se ele está me pedindo filho, ele vai ter que ressuscitar Isaac, mesmo que seja das cinzas. O que é tão interessante nisso é que Abraão, ele acredita que ele mata o filho, sabendo que o filho vai voltar para ele. Isso é esperança, não é? Ainda que seja extremamente cruel, eu sei que eu estou matando meu filho, mas eu quero ter ele de volta para sempre para mim. Quando um homem sacrificava ao deus Moloque, sem esperança, não havia ressurreição para eles. O Deus não acreditava em uma ressurreição, sacrificava para matar, para que desse alguma coisa para eles em troca, seja bens, fortuna, dinheiro, qualquer coisa, mas o filho em si já não é mais. Então, há duas coisas que a gente pode pensar a respeito do sacrifício que Deus pediu a Abraão. A primeira é que Deus estava dando uma prova para Abraão, e ao mesmo tempo essa prova traria uma recompensa para ele que ele jamais poderia perder. O quê? O seu próprio filho. Eu entrego meu filho para ter ele de volta, para nunca mais perdê-lo. Coisa que nenhum dos sacrifícios que era feito para Moloque dava isso. E era tão interessante que a criança tinha um determinado tipo de idade para ser sacrificada a esse deus Moloque. Então, a criança, os pais sabendo que essa criança haveria de morrer, sei lá, por volta de 10 anos, 7 anos, uma coisa assim, deixava a criança fazer o que ela quisesse. E aí saía correndo, fazendo bagunça, entrega à solta, sem nenhum tipo de disciplina, como se fosse a recompensa dela, porque dentro de poucos anos ela seria oferecida em sacrifício. Aí ela foi entregue a si própria. E quando ela é entregue a si própria, o comportamento dela é totalmente desordenado, porque ela não tem regra, ela não tem limite, ela acha que pode fazer qualquer coisa, mas ela só acha que pode fazer a coisa porque o destino dela foi traçado para a morte. E isso é uma coisa bem para a gente pensar, muito sério. Se é entregue para qualquer uma, ou seja, ao Léo, o destino dela é a morte, é ser queimada. E isso é sério para nós, como pais que nós somos. Que tipo de recompensa nós queremos dar no final da vida para o meu filho? Você quer querer ele de volta ou ser entregue para o inferno? Vai depender da forma como a gente conduz esse nosso filho na disciplina do Senhor. Aí aqui a gente começa a voltar para o texto. Esses são os 4 primeiros mandamentos que o Senhor deu.
E aí o último mandamento é o dia do Senhor, o dia de se guardar. Termina assim a primeira parte das tábuas da lei e começa a segunda parte das tábuas da lei. O primeiro mandamento é o fundamento para todos os princípios a respeito do nosso relacionamento com Deus e com os seres humanos. Quando a gente chega no quinto mandamento, do quinto até o 10º, passa a ser o relacionamento que Deus vai estabelecer entre eu e vocês. Entre um homem e o outro, o ser humano, ou seja, o seu próximo. Não importa que distância eles tenham, esse relacionamento passa a ser pelos outros 6 mandamentos. E aqui começa o primeiro mandamento do nosso relacionamento com o homem. Que primeiro mandamento é esse? Honra teu pai e tua mãe, para que tenha longos dias, ou prolongue os teus dias de vida sobre a terra que eu te dê, ou que o Senhor Deus está te dando. E aqui, esse é o fundamento dos outros 5 mandamentos que vão acontecer. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não darás falso testemunho e não cobiçarás. Esses outros 5 mandamentos estão baseados e fundamentados nesse princípio aqui do quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. E aqui agora a gente tem que começar a entender algumas coisas, para que a gente possa avançar nesse texto da forma mais significativa que a gente possa ter. Primeira coisa, quem é meu pai e minha mãe, Shirley? Não conhece, a Shirley foi boa nessa. Quando eu terminei a pergunta, eu perguntei para a pessoa errada. Mas está certo. Mas quem são os nossos pais e nossas mães? No caso teu é esse, certo? Geralmente, quem são? Como a gente definiria? Rose, quem são os pais? Pode ser quem cria ou quem gera. Das duas formas eu coloquei assim, como genitores e tutores. Porque há situações em que um pai e mãe morrem e os avós se tornam pai e mãe dessa criança. Às vezes morre toda uma família e quem que vai ser recebido por adoção, um pai, um tio ou como um estranho qualquer, torna o pai e a mãe daquela pessoa. Então pode ser os genitores ou pode ser os tutores, ou seja, aqueles que passarão a ser responsáveis por aquela criança. A partir de então eles serão os pais e as mães daquela criança. Primeira coisa, o mandamento especificamente cai nisso, mas o mandamento ele abre-se muito forte. De forma restrita é pai e mãe, os tutores, aqueles que lidam diretamente com a sua cria, seja ela vindo dele mesmo ou não vindo, não importa, sobre eles está a responsabilidade de criar essa criança. A eles foi dada a capacidade exatamente de cuidar alguém pelo Senhor. E aí, essa é a forma do mandamento mais estrito. A partir de então, começa a ser desdobrado exatamente o que se vai exigir agora do mandamento quando a gente abre o leque e não considera apenas pai e mãe como os genitores ou os tutores, mas sejam algo a mais. Porque pai e mãe é o nosso primeiro nível de quê? Difícil. De amor, afetividade, mas eles são, para a gente, quando a gente olha para o nosso pai e nossa mãe, eles são o quê? Hein? Exemplo também. Respeito, desse respeito é por causa de quê? Eu sei que está vago, mas eu vou logo fechar, logo, senão não vai dar certo, senão. Eles são os nossos o quê? Superiores. Se a gente toma pai e mãe como nosso superior, não somente como essa palavra pai e mãe, mas eles sendo os superiores, aqui a gente entra num processo de que a gente chama de autoridade e submissão. Quando Deus ele entrega uma criança para nós, seja ele para quem for, entregou uma criança, a partir de então você entrou num nível de autoridade. Se você não tinha nenhuma na tua vida, e no dia que tu criou ou tu gerou um filho, ou alguém veio para debaixo de você, você agora é o superior daquela criança, você está investido com uma autoridade, e ela é submissa a você. Ela é obrigada a obedecer a essa submissão, a essa autoridade. Por isso que o movimento agora, o mandamento, melhor dizendo, ele se torna mais amplo, porque agora ele aborda os superiores,
pai e mãe agora como superiores. E sendo nós superiores, vamos colocar assim, quem são os superiores? Quem realmente nós devemos honrar como pai e mãe, agora somos os superiores. Superiores, eu quero explicar uma coisa bem... Quem é superior a você, vamos supor, Douglas? Quem é superior a você? Tá bom. Sou superior a você. Então eu sou o quê? Autoridade. Autoridade é essa o quê? Constituída por Deus, correto? Pelo menos eu espero. Não, mas é assim. Seja falso ou mentiroso, eu sou uma autoridade por Deus. Se o meu caminho é certo ou errado, se eu sou um pastor ladrão, ou se eu sou um pastor adulto, se eu sou um pastor fiel, não importa. Eu sou uma autoridade, porque Deus me constituiu, ainda que Ele vai me julgar por todos os meus pecados. A você compete obediência, submissão. Mesmo que eu seja muito errado, Naná. E aí a pergunta é, Naná, tu conseguiria me respeitar e se submeter à minha autoridade se eu fosse muito errado? Se tu descobrisse, não. Tu gostaria que teu filho descobrisse que você era muito errado e não te obedecesse? Então por que tu fazes isso comigo? Porque a autoridade não está constituída sobre o certo e o errado, está constituída sobre a autoridade de Deus. A autoridade está sempre constituída por Deus. Por isso que é muito ruim para nós. A gente se submete às autoridades por causa de Deus. A gente honra pai e mãe por causa de Deus. Não é porque meu pai é certo ou porque o meu pai é errado. Porque se meu pai foi errado, eu não posso obedecer ele em canto nenhum. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que eu já disse uma vez isso aqui. No dia do funeral do meu pai, a minha mãe esperava que eu falasse, e eu não tinha outro jeito de não falar também, né? E aí eu acabei falando, tinha pouca gente, e eu disse assim mesmo, já chorando, eu disse, meu pai não foi um exemplo de pai, meu pai não foi um exemplo de marido, de esposo, de amigo, ele foi exemplo de amigo para vocês, eu falei assim mesmo, para vocês que são amigos dele, que andaram com ele, de trabalho dele, que ia para a bebida com ele, que era na cachaça dele. Mas meu pai nunca foi exemplo de marido, de esposo e de pai. Mas ele é o meu pai. Acabou. Ele pode ter o pior dos defeitos. Ele é meu pai e ama o meu pai. É isso que a gente tem. É isso que a gente precisa saber. Porque foi isso que Deus me deu. Bem ou mal, foi assim que Deus me criou com Ele. E eu louvo o Senhor porque o pai que Ele me deu foi esse. Não tem erro, não tem discussão, não importa que Ele seja. Ele é o meu pai e Deus me deu esse pai e eu estou feliz. Porque ainda assim Deus salvou nos últimos dias da vida dele. Acabou. E aqui é o ponto que a gente precisa entender muito sério, amados. A autoridade procede de Deus e essa autoridade aqui, falando de mim como pastor, eu sou uma autoridade constituída. Para o pai, a coisa se torna mais diferente. Por que mais diferente? Porque é uma herança o filho, e não é uma autoridade constituída, é uma autoridade delegada realmente. É por imposição. Eu posso tomar a decisão se eu quero servir ao Senhor ou não. Não é verdade? Eu tenho que passar pelas provas, eu tenho que passar todo o coisa. A igreja tem que me aceitar, se na hora que eu vou ser diplomado ou não. Realmente esse pastor aí quer entrar no ministério, bora avaliar ele. Aí a igreja está avaliando isso, mesmo que seja o colégio, o presbiterato. Não importa, ele está sendo avaliado. Mas em todo esse trâmite há a minha vontade. Se eu quero ou não. Mesmo que haja o chamado do Senhor, eu posso resistir a esse chamado. Não, eu acho que é isso. Como muitos desistem do chamado. Não é verdade? Mas qual é o pai e a mãe que tem a possibilidade de desistir? Não quero teu filho. Já está o filho, irmão. Não existe mais. Não há possibilidade. A autoridade já foi dada para você. Acabou. Queira você ou não, você é pai, você é mãe.
e a responsabilidade agora é sua de educar. A mim não, eu tenho a capacidade de responder sim ou não, de continuar nesse nível de autoridade ou não. Muito bem. Um dos superiores nossos pode ser uma autoridade constituída, no caso eclesiástica, como eu. Que outra autoridade a gente pode ter? O que outro superior tu pode ter? Adna. No trabalho, quem é teu trabalho? Quem é tua autoridade superior? Em última instância, o prefeito, essa é a autoridade o quê? Constituída. Aí a gente tem autoridade constituída na igreja e temos autoridade constituída no Estado. São superiores. Tirando o Estado e tirando a igreja, Sabrina, quem é a tua autoridade? Pode ser, não sei. Ela aí. Ela é quem é? Tua avó. Então tua avó está dentro de parte de família. Mas agora tira a tua família e tira o Estado. Quem é tua autoridade? Quem é um superior sobre você? Teu pai é o quê? Não é da família não, rapaz? Tira a tua família. Pensa um pouco. Quem é um superior a você? Hein? No teu serviço? Não, tirando o teu serviço. Não, Deus já tá certo, mas diz aí. Hein? Não, mas eu já estou dentro da autoridade eclesiástica. Eu estou tirando a igreja, eu estou tirando o Estado, os teus trabalhadores. Quem é o teu superior? Vamos lá, Bruno. Não, já tirei já os pastores, a igreja em si, o conselho, que são nossos superiores, certo? Tirei o Estado, que é prefeito, senador, sei lá. Qual é a tua autoridade? Qual é a tua próxima superior a ti? Não recorda, né? Tu acha que ela é autoridade, ela é superior a você? Não, eu estou falando, o Bruno é superior à senhora, ou a senhora é superior ao Bruno? São iguais? Aonde a senhora diz isso? Por idade é superior. Se é tão por idade que é superior, que passa no concurso público e trabalha junto comigo, eu tenho a mesma nota, eu te passo, a não ser que você seja mais velha do que eu. Então eu sou um nível acima de todos aqueles que... na nossa sociedade, ela é interessante, assim, para mal, não para bem. Quando eu estava na Tailândia, as pessoas não costumam falar o nome das pessoas. Eles colocam primeiro um prefixo nesse nome e depois falam o nome. Tipo, quando eu vou tratar com o Naná, com a Nicinha, com a Nevinha, com o Lecides, qualquer um acima de mim, que seja mais velho do que eu tenho que me dirigir a essa pessoa como Pi, essa palavra Pi. Pi Abraham, Pi Douglas, Pi Lecides, todo aquele que for acima de mim, tem uma idade superior a mim, eu tenho que usar essa palavra na língua deles, que denota o respeito e a honra que eles têm, que eles são mais velhos do que eu, e então por isso eu tenho que fazer isso. Senhor, exatamente. Senhor Joaquim, Senhor, a gente tem muito essa palavra do seu, né? Seu Jair, né? A gente gosta, né? Ou dona, né? É o nosso Pi. Mas isso está cada vez pior, não está? Cada vez pior. Cada vez mais a gente não encontra alguém. O seu Naná está aí? Não é? Está cada vez pior. As gerações, então, está cada vez pior. Estão cada vez cortando esse nível de autoridade. O que significa dizer que a criança vai entrar em quem? Em pé de igualdade com os seus? Não, com Deus tudo bem, mas... Com Deus tudo bem? Não, nada bem. Mas com o nível de autoridade de seus pais, ou seja, quem é que manda e quem é que não manda? Quem é o Senhor e quem é o servo aí? Quem manda e quem obedece? Porque a linguagem está sendo mudada para exatamente destruir a autoridade. Era interessante quando o papai estava vivo, né? E a gente era menor. E aí o pai disse, vem aqui. Aí eu dizia,
O que é? Quando a gente dizia o que é, acabava o mundo. O que é o quê? O que é não? Tu fala com teus colegas lá fora, com teus amiguinhos. E aí ele disse, diga Senhor, Senhor. A gente tremia logo na base, né? Sim, Senhor, sim, Senhor. Do mesmo jeito. Mas isso é o nível de... E olha, não importa se é certo ou se é errado. A palavra nos remonta que a gente pense de se existe alguém superior a mim, alguém que tem autoridade sobre a minha vida. E isso é respeito, irmão. Isso é honrar. E a gente precisa entender que isso é extremamente sério para nós. Quando esse nível de linguagem some dentro da família, fala 2024. Tenho 30 anos de formado, que eu entrei na universidade. Mais os 35, vamos lá, 40 anos. Se eu falasse 40 anos atrás, acho que nem a Shirley está viva, né? Não estava nem nascida, né? 40 anos atrás. 30, 40 anos atrás. 40 anos atrás, seria mais fácil. 40 anos atrás. Me diz um aluno que levantava a voz para um professor. Me diz um aluno que dizia, cadê tua nota? Traz teu caderno. O que foi que aconteceu? Se tremia, irmão. Autoridade. Chamar tua mãe. Não, por favor, não chama. 40 anos atrás. Ixi. E se falasse uma palavra, a conversa podia ser a mais simples do mundo. Besteira, jogo de futebol, vamos supor assim dizer. Conversando aqui, assim, diz, olha, o Palmeiras é muito ruim. Aí vem a Joana e diz, que Palmeiras. Não estava viva, só era uma. Pá, volta para o teu quarto, quem te mandou chamar? Quem te chamou para conversa? Você conversa de adulto. Conversa não tinha nada de ruim. Hoje as crianças sentam e acham que elas são iguais a nós. E por que são iguais a nós? Porque a linguagem mudou. Quando a linguagem muda, muda comportamento. É por isso que todo mundo agora se atreve com o professor. É por isso que todo mundo agora se levanta com qualquer nível de autoridade. Qualquer nível de autoridade não está a respeito. Pensa um malandro, 40 anos atrás, se ele se levantava a voz contra um policial. Nunca nessa vida, nunca. E ele não precisava ser um bárbaro, policial, todo malandrão, todo durão, não. Só a fada, ixi, acabou. Faltava só se mijar na calça. Mas agora não. O que tu és? Quem tu quer? Como é que é? Todo nível de autoridade, ele vai sendo destruído pela linguagem que está sendo proclamada. E à medida que a gente proclama, e essa cultura nossa, ela traz assim, os pais têm que ser amiguinhos dos filhos. Que pai é amiguinho de filho, irmão? Se fosse pai para ser amiguinho de filho, ele seria amiguinho, não seria pai. Pai é pai. Isso não significa dizer que teu pai não é teu amigo. Mas tu saiba o teu limite, o que é um amigo e o que é teu pai. Porque se tu não souber isso, tu está confundindo uma coisa com a outra. E isso, quem vai perder é teu filho. E você vai perder igualmente a ele. Porque quando tu quiseres exercer autoridade, já era. Tu és meu pai, tu és minha amiga, não leva em consideração. E aqui o mandamento ele se torna extremamente pesado para nós. Por quê? Porque a gente precisa entender que a autoridade muitas vezes foram destruídas nessa sociedade. E quando a autoridade ela é destruída, se a autoridade é destruída, por que eu não posso matar? Por que eu não posso roubar? Por que eu não posso furtar? Por que eu não posso mentir? Quem está me dizendo que eu posso ou que não posso? Se sou eu sou igual a você, eu sou a mesma autoridade que você? Posso? Quem vai me dizer que não posso? Quem não vai me dizer que eu não posso fazer isso ou não fazer aquilo? Por quê?
Sou igual a você, sou um ser humano, criado por Deus. E aqui Calvino diz que como a gente deve honrar os nossos pais, ou como nós devemos honrar uma autoridade. Calvino diz que a honra, ela exige 3 coisas: reverência, obediência e gratidão. Essa honra, ela pode ser aplicada tanto a Deus, quanto aos pais, quanto a qualquer superior. E elas têm que ser sempre aplicadas dentro dessas 3 palavras, basicamente: reverência, obediência e gratidão. A palavra honra no hebraico, ela significa kabod. Kabod significa, na palavra do hebraico, significa peso e glória. Quando a Arca da Aliança ela foi perdida para os filisteus numa batalha, eles tomaram a Arca da Aliança, os filisteus, e levaram para o templo de Dagom. Quando o exército de Israel foi perdido nessa batalha, os sacerdotes, os filhos de Eli morreram, os 2 morreram. A arca foi tomada, e aí um mensageiro da batalha foi até Eli falar, porque Eli era o juiz, além de ser o sacerdote. E ele já estava de idade avançada, e Deus já havia dito que ele haveria de morrer no dia em que os seus filhos também morressem. Ele morreria no mesmo dia, porque ele não honrou a Deus, repreendendo os filhos, honrou mais os filhos do que o próprio Deus. E aí o julgamento de Deus sobre Eli, sobre a casa de Eli, era que ele seria devastado. Não haveria mais sacerdote na casa de Eli. Nesse dia os sacerdotes, os 2 filhos deles, estavam com a Arca da Aliança, e eles foram mortos na batalha. Israel perde, a Arca da Aliança é levada para a cidade de Dagom, para o templo de lá. Um mensageiro sai da batalha e corre até Eli. Eli já está velho, ele está olhando. Então começa um primeiro corredor que sai correndo. Aí aviso: Eli, está vindo um corredor do fronte da batalha. Ele está vindo rápido ou lento? Está vindo rápido. Ixi. Aí logo depois vem um segundo corredor. Olha, um outro corredor veio também. Está correndo atrás dele. O que está acontecendo? Ele está mais rápido, está mais lento? Ele está mais rápido do que o primeiro. E vai passar o primeiro. Ele passou o primeiro mesmo. E aí ele chega e diz... Ele pergunta: o que aconteceu? Aí ele disse: houve uma grande confusão e eu escapei, mas Israel perdeu a guerra. E teus filhos morreram. Aí chega o segundo. Quando chega o segundo, ele pergunta: o que aconteceu na guerra? Aí ele disse: teus filhos morreram, Israel perdeu e a Arca da Aliança foi tomada. A Bíblia declara que ele disse Icabod. O I era sinal de negativo, de uma palavra negativa, do não. E ele diz: foi-se a glória de Israel. E aí ele cai para trás, bate a sua cabeça e ele morre. Foi-se a glória. Ou seja, a arca foi tomada e levada para os filisteus. Perdeu-se a glória de Deus. Cabode significa glória, significa peso. Quando Deus vem sobre nós, Ele vem com um peso de glória sobre a minha vida e sobre a tua vida. Há uma responsabilidade muito grande de se carregar o próprio Deus dentro de si. Você não faz o que você quer, por isso que Ele é um peso para nós. Um peso literalmente, que a gente não é capaz de carregar esse peso para fazer o que a gente quiser. Ou Ele nos leva, ou a gente não consegue ir. Literalmente essa. Quando você olha isso é muito mais fácil da gente entender quando Deus se revela a Ezequiel. Quando Deus se revela a Ezequiel, e quando Ele se revela a Ezequiel, a Bíblia declara que Ezequiel está no vale e vem o Espírito do Senhor sobre ele, e ele ficou pesado, e de maneira que ele se prostra no chão, ele não tem forças. Daniel, da mesma maneira, que depois de estar jejuando, o Senhor se revela para ele, e a Bíblia diz que ele não tem mais força, e ele cai. E Deus começa a falar com ele, as forças dele é levantada, e ele coloca. Para Ezequiel é diferente, o Espírito do Senhor o levanta para ele seguir. Ou seja, a presença de Deus é pesada sobre nós, há uma glória sobre nós que nos sustenta. Quando Deus ele diz honra pai e mãe, Ele está usando essa palavra. Há um peso sobre nós e há uma honra sobre nós. Há uma glória de sermos pai, de sermos superiores. Isso não é dado a qualquer um. Todo ser humano é pai. Mas todo ser humano, um dia ou outro, dependendo, logicamente,
um dia ele vai ser superior de alguém. Isso vai ser dado a ele. Nem que seja por idade. Nem que seja por idade. Quando a gente entra no ônibus, a autoridade é o motorista. Quando a gente está no caixa do banco, o caixa é a autoridade. A gente está sempre diante de autoridade. Sempre está. E a gente sempre tem a oportunidade de honrar a Deus que nos colocou essa autoridade. Se a gente desprezar a autoridade, a gente está desprezando o próprio Deus naquilo que Ele nos deu. Por isso que é tão complicado para nós vivermos numa vida em que há um caos no mundo, em que as pessoas usam da autoridade para destruir, para minar, para arruinar, para perseguir. Isso é muito terrível para nós. Fala. Essas coisas que acontecem, por isso que é tão ruim para nós. Então, ele diz exatamente isso. Nesse caso, o peso e uma glória ao ser pai e mãe, não é por causa exatamente que eles são retos, justos e verdadeiros. Não é porque um pai é bom, uma autoridade é boa, porque é tudo justo, porque é tudo reto, porque é tudo verdadeiro. Não, é por causa exatamente disso, de que Deus constituiu ele como uma autoridade. Nunca vai ser uma moeda de troca. Então, de maneira que a gente pode honrar nossos pais dessa maneira. A reverência a eles e a honra que nós estamos prestando a eles é por causa de Deus. Por isso que a nossa obediência aos pais e a todos nossos superiores há um limite. E esse limite está estabelecido aonde? Na própria palavra de Deus. Quando meu pai ou minha mãe ou qualquer autoridade mandar eu fazer alguma coisa que Deus proíbe que eu faça, eu tenho liberdade de dizer não. Eu tenho o dever e a responsabilidade de dizer não. Existe no código do militar, alguém é militar aqui? Já foi? Não? Mas você já sabe mais ou menos assim. Um soldado ele é responsável de obedecer às ordens dos seus comandantes. Porém, se uma ordem é injusta, ele tem poder e direito de resistir a essa autoridade e não obedecer ao seu comandante. Ele tem esse dever. Se ele não resistir e cumprir, e é uma ordem errada, ele vai pagar o preço, a penalidade por ter cometido e o seu superior por ter dado aquela ordem. Está dando para entender? Por isso que nos tribunais de guerra, muitas vezes, os alemães eles foram sentenciados a penas de morte, a câmara de morte. E quando os soldados eram, não, mas era porque o oficial me mandou. Isso não é uma ordem justa e legal. Você deveria rejeitar. Mas como você não rejeitou, você vai ser punido igualmente como seu superior. E é nesse mesmo esquema que Deus trabalha conosco a respeito da ordem que a gente tem que dar para todo mundo. Ou a gente recebe essa ordem. Se uma ordem vier contra aquilo que Deus está dizendo, a gente não pode dizer, mesmo que dentro das regras do Estado ou de qualquer um, ele diga, você tem que fazer isso, a gente obedece primeiramente a Deus do que aos homens. Por isso que a ação de autoridade ou a obediência a determinado tipo de superior, a qualquer superior, ela tem um limite, e o limite é a própria palavra de Deus. É a própria palavra de Deus. Deus proibiu que a Bíblia diz assim mesmo, obedecei a Deus e honrai o rei. Obedece a Deus e honra o rei. Porque a nossa honra pode
Vou voltar na relação entre pai e filho. O pai pode ser muito ruim, pode ser muito errado, mas o filho tem que honrar. E quando o pai vai pedir alguma coisa errada para o filho tem poder de dizer não por causa de Deus. Mas o teu não tem que ser com honra ao teu pai. Tu não pode dizer um não para o teu pai de forma desonrosa, de forma desrespeitosa. Se você faz isso, você não está honrando ele. Porque a honra que um pai tem, ela parte reverência, depois obediência e depois gratidão. Assim que a gente distribui honra para Deus também. A gente tem reverência com Deus, reconhecendo quem Ele é superior a nós. E essa reverência é superior à obediência. Porque nem sempre eu vou obedecer meu pai, nem sempre eu vou obedecer meu superior, porque nem sempre eles vão fazer aquilo e vão me pedir aquilo que é certo e correto diante da palavra de Deus. E quando isso for, eu não tenho o direito de não obedecê-lo, mas eu não tenho o direito de desrespeitá-los. Mesmo que aparentemente, por eu não obedecer, seja um desrespeito, mas não é. Eu honro, eu entendo, eu compreendo vocês, mas eu não posso desrespeitar vocês. Pode falar. Não desonrou eles. E é exatamente esse é o ponto para nós caminharmos nas Escrituras Sagradas. Queria que você olhasse um texto comigo. Lucas, capítulo número 2. Lucas capítulo número 2, vamos ler a partir do verso de número 40. Diz assim: crescia o menino e se fortalecia. Quem é esse menino? Jesus. Enchendo-se de... Essas duas palavras, enchendo-se de... Mas já? 10 e 11 já bateu e 5 minutos depois vai vir? Hein? Que isso? Está 11 e 10. 10 e 10. Repete lá, vamos ajeitar esse negócio aí não. Tem 2, tem 20 minutos ainda, não é 10 e meia que acaba? Porque pode ser isso aí. Aí vamos lá. E aí? Rebobina a fita aqui. Duas palavras que Jesus ele trabalhava aqui. O menino se fortalecia, certo? Crescia e se fortalecia. Isso está falando de quê? Do aspecto quê dele? Físico. E depois ele enchendo-se de... E graça diante de... Diante de Deus não. E enchendo-se de sabedoria, a graça de Deus estava sobre ele. Esses dois virtudes estavam vindo sobre a vida dele. Muito bem. Ele é um menino que acabou de ser circuncidado, e a Escritura está dizendo que ele voltou para a Galileia. Ele dá um salto nisso, ele não registra. Mas esse menino que volta para a Galileia, ele já volta lá por volta dos seus 10 anos mais ou menos, por aí. 7 a 10 anos mais ou menos, Jesus está voltando, porque quando ele sai de Jerusalém, ele sai por ordem do anjo. O menino, ele é circuncidado no 8º dia, porque ele não podia sair de Belém, ele tinha que fazer a circuncisão.
em Jerusalém, que era um caminho bem pequenininho. Aí ele volta para Belém, passa aqueles dias e o anjo do Senhor, na verdade, ele está com 2 anos de idade ainda em Belém. E o que acontece é que nesse tempo, a Bíblia diz claramente que o anjo do Senhor disse: tire esse menino daqui e leva para o Egito. Aí Jesus é levado para o Egito, acontece a morte dos meninos da cidade de Belém. Ele vive no Egito durante um bom tempo e depois ele volta para Galileia. Ele iria para Belém, ele disse: não vou para Belém porque o filho de Herodes está por lá, então vamos para Galileia. E ele fica em Galileia e ali ele começa a jornada dele, toda a vida dele, por isso que ele é chamado de Nazareno. Mateus ele vai registrar isso no capítulo número 2. Muito bem, e agora esse menino que está voltando para a Galileia, ele está num salto, o autor aqui, e ele diz que esse menino crescia e se fortalecia no Senhor. Tá, aí ele entra no capítulo, aí ele segue, 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiu a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. É muito comum eles irem em caravanas para as festas de Jerusalém, porque em caravana era muito mais fácil de se protegerem contra os inimigos, contra os ladrões, assaltantes, essas coisas, os perigos da estrada. Então eles iam em grande caravana e vamos embora, comboio. Aí chegava lá, como era, lembre-se, não é como nós que a gente faz uma caravana aqui da igreja e cada um, a maioria de nós não é parente um do outro, né? Tem alguns parentes aqui, mas a maioria é distante, né? Mas são da igreja. Israel não, quando Israel fazia uma caravana do povo que saía da terra, no caso de Jesus, todo mundo era parente. Então, eu vou com meu primo, mãe, aí vai. Aí, vai o tio ali, então vai. O filho nem sempre ficava com o pai e com a mãe, a não ser que ele fosse bem pequenino, como o Lohan. Mas, grande já, eu vou com meus primos, porque era muito primo, então, escorria, não tinha problema nenhum. É isso aí, era uma festividade sair por uma caravana dessa. E então eles foram, quando chegaram em Jerusalém, eles adoraram. Terminado o dia de festa, eles disseram: vamos embora. Todo mundo sabia que era hora de ir embora. Todo mundo pegou as trouxas, caravana partindo. Quando a caravana partiu, Jesus não estava com os seus pais. O que é que ele pensa? Deve estar com os primos. Deve estar com alguns parentes nossos. Caminhou um dia, e Jesus, terminado aquele dia, Jesus não estava com eles. Porque eles esperavam que Jesus retornasse no final do dia. Saísse da onde ele estivesse, da caravana, e fosse para a caravana, ou seja, para a carruagem do seu próprio pai. Como eles não viram que não encontrou, eles passaram a procurar o menino. Quando não encontrou, eles voltaram para Jerusalém. Ele ficou em Jerusalém. Aí eles voltaram. A caravana seguiu e eles voltam. E eles começam a procurar na cidade e não encontram. E a Bíblia é clara que Jesus está no templo. E nesse tempo ele está discursando com os discípulos, ou melhor dizendo, com os fariseus, os líderes da lei. E eles ficaram surpreendidos com a sabedoria que esse menino tinha, 12 anos de idade. 12 anos de idade não é uma idade incomum para um judeu, porque com 12 anos de idade o menino haveria de entrar na ideia de que agora ele passaria a ser homem. Ele teria que entrar na sinagoga, porque com 12 anos de idade ele faria uma profissão de fé para eles, e essa profissão de fé declararia se ele saberia ou não a respeito da Torá. E uma vez que ele fosse sabatinado e passasse por isso, ele teria direito de entrar na sinagoga e exercer o seu processo de voto ou não diante, ou seja, ele seria um novo homem constituído na sinagoga. Por isso que 12 anos é importante para se mostrar que Jesus está fazendo o trâmite da lei da forma como eles imaginavam. Muito bem. Jesus ele continua no templo falando e discursando e eles conversando com Jesus. Aí os pais chegam e é aqui que começa a história. 3 dias depois o acharam no templo, 3 dias procurando. E assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizestes assim conosco?
teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Já perdeu um filho? Já perdeu um filho? Shirley, quem perdeu algum filho aqui? Não é perder de uma vez. Mas tipo assim, eu não sei onde está, desesperou. Alguém já fez isso aí? Já aconteceu? Não? Tu já te perdeste, né? Aí então teus pais já se sentiram aflitos, né? E aí qual foi a pergunta que eles fizeram? Por onde tu estava, né, menino? Ixi, aí é pior. Era. Mas não era nem o teu ônibus. De boa, né? Grande, né? Mas é isso. Nesse caso, se a gente perguntasse para a mãe, né, do Augusto, desesperado, porque está aflito, porque não sabe onde está o menino, e foi esse desespero da Maria com Jesus. Disse: menino, o que tu fizeste? Todo mundo foi embora, rapaz. Tu ficou aí no templo, tu está ficando doido? Ele só faltou dizer isso. Por que tu fizeste isso com a gente? Nosso coração já estava aflito, estava morrendo aqui pela boca, achando que tinha acontecido alguma coisa contigo. A resposta de Jesus: ele lhes respondeu, verso 49, por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. Jesus disse: vocês não sabem, por que vocês estão me procurando? Não sabia que eu tinha que ficar aqui na casa de meu pai? Que negócio é esse de casa de meu pai? A Bíblia diz que eles não entenderam. Olha, que maravilha isso, né? A mãe sabe que o filho, Jesus, não é de José. Que o filho é de... e que está na casa de Deus. E que quando entrou nos 12 anos, ele passaria a pertencer exatamente a esse casa de Deus. E ela disse: na casa de meu pai? Eu não estou entendendo. Como na casa de meu pai? Ela não entende. Eu até entendo que José não entendesse. Mas ela não entender... Como a gente é difícil de entender Jesus, não é? Como a gente é difícil de entender a obediência a Deus. A obediência irrestrita, perfeita. Agora, a coisa piora para nós agora. Porque agora ele vai dizer para nós: pense você como filho. E desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos... No verso de número 40, a gente tem que Jesus crescia, o menino se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, a graça de Deus estava com ele. No último verso, diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, agora diante de Deus e diante dos... Agora os homens começavam a perceber alguma coisa bem diferente na vida desse menino. E aqui, um detalhe. Quantos são filhos? Levanta a mão aí. Muito bem. Quem de vocês é perfeito e é melhor que seu pai e sua mãe? Sabrina, tu é melhor do que teu pai e que tua mãe? Tu obedece teu pai e tua mãe? Em tudo? Olha lá, eu vou pedir que um raio caia. Chegou alguma vez na tua vida de teu pai ou tua mãe pedir uma coisa, seja ela o que for, e você não querer fazer, porque achar que ele, eles estão errados, não ele pedir isso. Tipo assim,
Fica com esse amiguinho não, esse amiguinho não parece muito bom com você. Já chegou essas palavras assim para ti? Essa amizade parece que não é muito boa para você, te afasta dele. Já chegou alguma vez? Ou não lembra? Quantos já ouviram isso do pai e da mãe? Vamos lá, Adna. É logo tu. Tu levantou a mão bem alta assim. E aí, te afastou ou não? Tu achou que tua mãe estava certa ou estava errada quando ela disse isso? Estava errada, né? Tua mãe é uma pecadora e eu sou santa. Não é? Me diz uma coisa. Jesus errou? E a mãe dele? Então ele é o certo, ele é o santo e a mãe é a errada. Ele tinha muito mais base de dizer o quê? Você está toda errada, vai para lá. Eu tenho que estar na casa do meu pai, volta para a tua cidade, que eu vou ficar aqui. A Maria disse, vem comigo. E o que Jesus disse? Lhes era submisso. Por que é tão ruim para nós isso? Porque ele é perfeito. Seus pais não eram. Mas isso não levou eles à desobediência, mas se submeteu. Porque o que eles pediam, o que ela pedia, não era contra a palavra de Deus. E aqui eu quero mostrar e terminar a nossa história, assim, a forma como a gente lida com essas situações, é que a gente tem que entender o seguinte: hoje, depois que a gente é mais velho, a gente entende as atitudes que os nossos pais tiveram. E muitas vezes a gente diz, revira os olhos, né? Revirar os olhos é insubmissão. É por isso que a gente fazia isso sem que o nosso pai e nossa mãe vissem, porque se eles vissem, acabava com a gente. E o que eu quero dizer é que meninos como a Joana e a Angelina, Sabrina está com quantos anos, Sabrina? 16, ainda está na fase. Até então ela está entrando nesse último nível da gente de obediência a nossos pais, no sentido de que ela está próxima a entrar numa universidade, a sair, a casar, nesse nível assim. Ela está perto já disso. Ela está caminhando para isso. Mas até então ela está debaixo de uma autoridade dos seus pais. E os seus pais, o que disserem a ela, ela deve obedecer, assim como a Angelina ou qualquer um que é menor de idade, ela deve essa obediência aos pais. E muitas vezes, quando a gente chega nessa idade de adolescente, a gente vai começar a questionar exatamente por que meu pai está me dizendo isso. Como a Adna disse, olha, te afasta desse menino. Eu disse, está errado, ela não conhece minha amiga, ela não conhece o meu amigo, ela não conhece isso, ela está falando isso, sei lá por quê, eu acho que ela quer me tolir a obediência, ela quer me tolir a liberdade. E a gente acha que a gente é melhor que o nosso pai e entende mais do que o nosso pai. E por isso nos dá o direito de desobedecer. E aqui Jesus ele mostra que ele, sabendo todas as coisas, perfeito em tudo, era obediente a um pai imperfeito e a uma mãe imperfeita. Isso mostra para a gente que não é a autoridade dos nossos pais ou o caráter dos nossos pais que leva a gente a obedecê-los ou não, é por causa que Deus constituiu eles como nossos pais. E por isso que a gente termina o texto dizendo claramente, para que a gente olhe muito atentamente a respeito disso. Porque esses meninos vão crescer. Angelina, Sabrina já está saindo. E aí isso vai ser reproduzido. Estudos claros dizem que se um filho não foi educado corretamente na sua casa, o resultado vai ser um filho que é desobediente a qualquer tipo de autoridade. Ele é desobediente a um professor, ele é desobediente a um médico, ele é desobediente a qualquer um. E ele vai ser um pior. E vai ser uma vergonha para a sociedade, por quê? Porque ele não foi disciplinado, ele não aprendeu a obediência dentro da sua casa.
E é por isso que muitas vezes, como eu ouvi várias vezes, em reunião de professores, sendo eu um professor, estava na reunião dos pais, era um gato pingado. Não sei como é que acontece aqui. Todos os pais vão para a reunião de pais? Hein? Se vem poucos, o que ele está dizendo? Educa meu filho. Oxa, eu ensino matéria, não educo o filho, não. Eu ensino português, matemática, história, isso aqui. Isso não é educar, não, irmão. Isso é passar conhecimento, isso é ensinar, isso é conduzir sobre um nível específico de conhecimento. Educar se faz dentro de casa. Se você não educou seu filho, acabou, irmão. Acabou. Não tem mais o que fazer. E a sociedade vai perecer, porque a última instância, e aqui eu termino, a Bíblia diz, quando o apóstolo Paulo está falando sobre a família inteira, sobre toda a casa, ele entra no capítulo de número 6, e ele diz, verso número 1, honra teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim mesmo, parafraseando ele diz assim mesmo, obedece esse mandamento porque existe uma recompensa para você. E a recompensa não é só de vida longa, mas é uma vida de qualidade, uma vida, não é que vamos supor que o Naná e a Nissinha fossem meus pais, eu não estou honrando eles, eu estou honrando ele para que eu viva tipo 100 anos, não é isso. Não é porque honra pai e mãe que você vai ter uma vida enorme, não é. Não é isso que o texto está dizendo. Essa é uma consequência de vidas longas, mas o principal do mandamento é para que você te vá bem. O mandamento é exatamente isso, para que a bênção de Deus caia sobre a tua vida e tu saiba viver com essa bênção. Não viva debaixo de sofrimento, de dor, por tu não teres honrado teu pai e tua mãe, para que o tempo, seja ele qual for, da tua vida nessa terra, tu aproveite das bênçãos do Senhor. E não tenha uma vida extremamente curta. Quando eu fazia palestras nas escolas, eu gostava de entrar nos sites que é sobre o mapa da violência brasileira. Da última vez que eu vi foi de 2017 ou 2019, uma coisa assim. E esse mapa ele dizia sobre as mortes das pessoas, a violência das mortes que acontecia na sociedade brasileira. E o resultado desse mapa da violência dizia que exatamente que os jovens estão morrendo aos 25 anos de idade. E quem mais morre aos 25 anos de idade são homens, não são mulheres. E se morre aos 25 anos de idade, não é uma vida longa. Não é de câncer, não é de infarto, não é de qualquer acidente. Mortes violentas, é um mapa da violência. O mandamento ele está se cumprindo diante dos nossos olhos. Tu não honraste pai e mãe, o que aconteceu? Tu acha que um menino de 25 anos de idade entrou no tráfico aos 24 anos? Começou a fazer a coisa errada aos 23 anos? Ele está com 17 anos, ele está com 13 anos começando a caminhar nesse nível. Só 10 anos que ele acha que ele está vivendo no mundo, 10 anos leva à morte. Porque o pai disse assim, não faça isso meu filho, não faça isso meu filho. Ah, o senhor bebe também pai. Não faça isso meu filho. Não seja como eu meu filho. E o filho vai. 25 anos de idade, está morto. É isso que está acontecendo na população brasileira. Está cada vez mais mulheres, mas cada vez mulheres novas, adolescentes tendo filho, sem um pai, sem um homem. Porque esse homem que fez o filho dela, basicamente ou está preso ou está morto. Ou está andando pelas ruas. Aí eu pergunto, que tipo de sociedade a gente vai viver? Para onde a gente está arrumando nossa sociedade? Porque esse mandamento, ele é verdadeiro. É o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai
e tua mãe, para que se prolongue os teus dias de sobre a face da terra. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos conceda a graça de experimentar a bênção do Senhor nessa vida, por ter obedecido pai e mãe, para que essa bênção realmente seja para nós vida, paz e alegria. Soberano Deus e Pai Celestial, te agradecemos nesta manhã por tua bondade, por tua graça. Que esse mandamento possa produzir em nós, Senhor, verdadeiramente o favor e a graça, para que nós olhemos, Senhor amado, as autoridades, não como desprezo, Senhor, não por ignorância, Senhor, não com desdém, mas que a gente reconheçamos que é o Senhor que nos deu essa autoridade, pela qual, Senhor amado, ela pode nos abençoar e tem nos abençoado, a despeito dos seus pecados, a despeito dos seus defeitos, assim como, Senhor, a despeito de todos os erros e pecados que Maria e José tiveram, Senhor, em relação à criação própria do Filho perfeito de Deus, Cristo Jesus. Ainda assim, o Cristo lhe era submisso a cada um deles, Senhor. Era obediente. E assim também sejamos nós, Senhor, reconhecendo em todo tempo a tua boa mão para conosco, ao colocar cada uma das autoridades que estão diante de nós. E assim possamos reverenciar, obedecer e sermos gratos. No precioso nome de Jesus. Amém.